Bom dia, meus amores do quarto ano. Hoje, quinta-feira, 25/6, vamos de aula de história, né? Então, como a gente já vem trabalhado algumas semanas, nós estamos trabalhando o Brasil urbano, né? Que é referente à cidade. Já vimos as primeiras vilas e cidades, a ocupação do litoral, as cidades que surgiram com a exploração das minas de ouro, certo? A arquitetura colonial, a gente já viu sobre isso aqui também. Hoje nós vamos ver como era o cotidiano nas cidades mineiras. O cotidiano é o dia a dia nas cidades que surgiram a partir da exploração de minas de ouro. E a gente vai ver que é totalmente diferente de como é agora o nosso dia a dia, né? Se você for me falar como é o seu dia a dia, você vai dizer que acorda de manhã, toma banho, vai para a escola, seu pai lhe pega sua mãe mais tarde, aí você vai fazer as tarefinhas no reforço, alguma coisa do tipo, né? Sua mãe e seu pai vão trabalhar, mais ou menos isso, né? O dia a dia de vocês. Normalmente falando, né? Porque agora, no momento, a gente está em casa, se cuidando, para que tudo isso possa passar logo. E eu tenho fé em Deus que está bem pertinho de acabar, gente, viu? Porque eu rezo, eu oro todo dia para que apareça uma vacina. E vai aparecer, com fé em Deus. Então, a gente vai saber como era o dia a dia desse povo lá no século XVIII, certo? Bem antigamente. Então, pega o livro de vocês, o módulo 2, coloque na página 264 e 265. Nós vamos ver detalhadamente como é que acontecia isso lá. O cotidiano nas cidades mineiras. A sociedade, certo? Como era a divisão da sociedade? Os ricos e os pobres, certo? Então, o que você pode ver aí nessa imagem? As pessoas com mais posses, ou seja, as pessoas com mais dinheiro, elas viviam em casarões, casas feitas de alvenaria, de cimento, tijolo, telha, madeira, certo? E as casas eram bem mais confortáveis do que a da maioria da população. Então, o que a gente vê aqui, que a gente pode ver aqui de primeiro momento, que a gente pode comparar com a nossa realidade, com a realidade do Brasil, que muitas pessoas ainda vivem em outras condições, né? E também em boas condições. Então, vamos lá. Mas a maioria da população vivia em casas de pau a pique. Olha só, as casinhas eram mais ou menos parecidas com essas aí que vocês estão vendo, certo? Elas viviam de maneira precária. O que é isso, tia? Precária? Que nome estranho. Precária quer dizer que as condições eram péssimas, muito ruins, certo? Muitas vezes não tinha nem porta, nem janela, porque eles não tinham condições. E a casinha era assim, de pau a pique, que é esse material, que são a madeira, né, esses talos aí, e o barro feito, colocado entre essas madeiras aí, certo? E coberta de palha. Então, enquanto as pessoas de posse viviam em casarões, a maioria da população vivia em casas como essa daí, mostrada na imagem. Isso ainda existe hoje, tia Onara? Existe sim. Você pode verificar, às vezes a gente assiste algumas reportagens, né? E aparece umas casas parecidas com essa. São casas de pessoas que têm pouquíssimas posses, ou quase não tem, gente. Só tem mesmo, ele nem vive, eles sobrevivem com o que aparecer, certo? Como era o sustento desse povo lá no século XVIII, minha gente? Esse pessoal de menor posse, né? Menores condições. Para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas, como está mostrando aí no livro de vocês. Eles moravam num terreno que, lógico, era dos donos das fazendas, né, daquela época, ou das minas, e
perto da casa deles, eles faziam plantações, no qual eles iam plantar algumas coisas que servem para a sobrevivência deles, certo? Porque eles trabalhavam lá na casa grande, trabalhavam com o senhor lá da casa grande e não recebiam naquela época, certo? Eles trabalhavam somente para sobreviver mesmo, para se alimentar. Como era o abastecimento de água naquele tempo lá, né? Como é o abastecimento de água aí na sua casa? Exatamente, a nossa casa ela recebe água de uma estação de tratamento, onde a água é tratada e distribuída através de canos para toda a população, não é assim? Pois lá no século XVIII, a água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafariz, que é essa imagem que está mostrando aí para vocês. Não tem no livro de vocês, né? É um desenho aí, não é uma gravura. Não é uma foto. E aí eu encontrei essa foto na internet que eu achei bem parecida. Então, aí as pessoas faziam filas para poder pegar água para os seus, ou para o consumo deles. Geralmente, quando pegavam no chafariz, era para as pessoas lá dos casarões, certo? Na maioria das vezes. Como era o trabalho nas minas? O que eram essas minas? As minas, lugares de onde o ouro era extraído, lugar de onde eles tiravam o ouro, certo? Geralmente, essas vilas, elas ficavam próximas aos centros urbanos, que quando começaram a ser exploradas essas minas, não tinha nada de cidade nem vila, né? As vilas e cidades, elas começaram a surgir a partir da exploração das minas, porque as pessoas chegavam lá para explorar a mina, retirar o ouro ou pedras preciosas, que fossem diamantes, né, no caso, que poderia achar também naquela época, e dali iam formando pequenas aglomerações, que aí se transformava em vila, depois cidade, aí depois centros urbanos, com o passar dos anos, claro, né? Sobre as minas, nós já estudamos um pouquinho sobre elas, né? Vamos falar um pouquinho da questão da religião. Não precisa nem a gente ficar falando que a religião, as igrejas, no caso, as igrejas eram as construções mais importantes da cidade, ou seja, eram as construções centrais. Digamos que tinha uma mina sendo explorada, a primeira coisa que eles faziam o quê? Erguer uma igreja. Para tudo começar a partir daquela igreja. Eu até falei isso para vocês, que aqui, né, ali no Puti Velho, no bairro Puti Velho, na Zona Norte, a formação começou com a igreja, certo? Então, lá era assim. Como eram essas construções? Eram as construções mais importantes da cidade. E o que se fazia lá? Os moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas, casamentos, batizados, ou mesmo a missa, né? No caso aí, essa aí são igrejas católicas, porque a religião predominante, né, lá daquela época, que era levada em conta, que a dos indígenas não era levada em conta, a religião deles, nem a religião dos africanos escravizados que foram trazidos para cá também não era levada em conta. Então, a religião que prevalecia era a religião católica, porque é a religião dos colonizadores, certo? Então, eles foram instruindo as pessoas a viver de acordo com a religião deles. Digamos assim, obrigado, certo? Como era a administração lá naquele tempo? Porque tinha administração, assim como tem hoje no nosso país, né? Tem o presidente, tem o governador, tem o prefeito, tem os vereadores, tem os senadores e por aí vai, né? Naquele tempo já tinha as câmaras municipais e lá eram o centro administrativo das cidades. Lá eram tudo, o que se fazia lá, né? O que representava as câmaras? Representava o poder político local, que é a aristocracia, ou seja, as pessoas que tinham muita posses, os homens bons, entre parênteses, né? Digamos assim, né? Os grandes proprietários de terra, os ricos. Existiram nos núcleos de povoamento elevados a vilas. Então, a partir do momento em que era denominado que aquele local era vila,
tinha que ter a Câmara Municipal, certo? Com as funções de cuidar de questões de estruturas, que é isso, abertura de estradas, cobrança de impostos, principalmente isso aqui, né? Contratação de funcionários, inclusive para trabalhar nessas câmaras aí, né? Os funcionários eram públicos e outras atividades da época lá que eles julgavam importantes que fossem feitos através de uma administração da Câmara Municipal, ok? Aqui tá mostrando a casa de fundição. Gente, o que é isso? Fundição. Eram os locais onde os funcionários portugueses coletavam os impostos. Tinha os coletores, né, de impostos e eles levavam esses impostos para essas casas aí, casas dos contos. Essas casas aí ainda existem lá em Ouro Preto, viu? Lá funcionou a casa de fundição da época. Então, os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Então, todo ouro tinha que passar pela casa de fundição para que fosse evitado o contrabando. Então, se eles, por acaso, pegassem um ouro que não fosse assim, ó, desse jeitinho aqui, essas barrinhas com essas marcas, digamos que aí sejam alguns códigos que pertenciam às casas de fundição, na época ao governo português, né, era contrabandeado, né, e eles fizeram isso exatamente para evitar que eles fossem roubados, certo? Porque muitas vezes acontecia de um mineiro lá na mina achar um ouro e tentava contrabandear esse ouro. Para evitar isso, foram criadas essas casas de fundição, tinha os coletores de impostos que levavam o ouro para lá, certo? Então, as casas de fundição, elas foram criadas com alguns objetivos. Solução para as dificuldades de fiscalização diante do intenso contrabando, começado naquele tempo a contrabandear muito ouro. Motivado pela forma de ouro em si, que eram as pepitas, né? Os pedacinhos. E pela taxação considerada exorbitante, ou seja, naquela época tinha uma taxa, digamos, se eu encontrasse tantas gramas de ouro, eu ia ter que dar tantas gramas para os portugueses. Então, eles achavam isso um absurdo. Por isso que começou a ter o contrabando e também surgiu as casas de fundição. Nas casas de fundição, todo o ouro era necessariamente recolhido, fundido em barras e marcado com o selo real. Daí não tinha como. Se alguém pegasse esse ouro em outro lugar que não era para ele estar, já ia saber que ele era contrabandeado, certo? Outras formas de manuseio eram proibidas. Então, se não fosse com o carimbozinho ali do selo, se não fosse com o selo real, não poderia ser manuseado, certo? O transporte naquele tempo, como era, que era feito através de carros de boi. Era um dos principais meios de locomoção e transporte de mercadorias na região das cidades mineiras. Além dos carros de bois, porque era puxado a tração aí, a força, né? Era força animal, e animal tem muita força, né, gente? Então, pegavam, colocavam carroças para que a maior quantidade de mercadorias possíveis pudessem ser levadas de um lugar para outro. As mulas também, né, cavalos, eram usados, mas basicamente, principalmente os carros de boi eram utilizados no transporte. Agora a gente vai falar um pouquinho esse assunto está na página 266, certo? Ele vai falar da influência indígena em nossa cultura. Por quê? Mas nós estamos falando lá do Brasil colônia. Exatamente, gente. A influência desses povos começou lá, com a chegada dos portugueses, foram observando como é que os índios faziam determinadas coisas e se eles achassem que fosse bom, eles iam pegando para eles aqueles costumes, certo? Então, vamos lá. Hábitos indígenas. Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Quem que não gosta, por exemplo, de
de tomar banho todo dia. Tem alguém aqui dessa turma que não gosta, por acaso? Não tem não. Todo mundo gosta de tomar banho todo dia. E foi esse hábito que nós pegamos dos indígenas, porque os europeus, eles tinham o costume de passar muitos dias, até meses, sem banhar, sabia, gente? Por isso eles usavam perfumes fortíssimos, que era para abafar aquele cheiro de nhaca, de caatinga mesmo, de mau cheiro, né? Porque se você fica sem banhar um dia, você mesmo não se aguenta, não é verdade? Principalmente aqui, quem mora em Teresina, que é muito quente. Que bom que os indígenas nos ensinaram isso, né? Todo mundo vai concordar. Até os pais, os tios, as tias, avós, todo mundo concorda. Assim, nós somos um povo bem cheirosinho. Quem que não gosta de abraçar, beijar, cheirar alguém que tá bem limpinha, roupinha lavadinha, todo cheiroso? Quem que não gosta disso? Né? Todo mundo. Aí vem a questão da arte. Também dessa arte dos indígenas, que está nos objetos do cotidiano, que são utilitários para a gente, nos objetos usados nos rituais, nas pinturas corporais e até na decoração dos instrumentos musicais. Gente, é tão importante essa questão da herança cultural dos indígenas que a maioria dos livros de artes, eles trazem para a gente, né? Atividades voltadas para a cultura desses povos, porque realmente nós herdamos muitas coisas deles, certo? Às vezes a gente tem uma coisa em casa que a gente nem sabe que foram os indígenas que nos ensinaram a gostar, a usar, certo? Influência indígena na culinária brasileira, que é a melhor parte da cultura que a gente ficou, né, que nós pegamos. Palmito, para quem não conhece, o palmito é usado muito em saladas, certo? Peixe, batata, milho, fava, digamos que seja um tipo de feijão usado numa salada, ou um tipo de feijão para fazer com arroz, ou mesmo só ele, né? Os pais de vocês devem conhecer. Vocês, eu não sei se conhecem, não, mas os pais de vocês e os avós, eu gosto muito, particularmente eu gosto muito de fava. Então, a culinária indígena, ela é muito rica. Olha aí as frutas que são de origem indígena, vocês sabiam? Abacaxi, goiaba, cajá, maracujá, imbu e mamão. Tudo isso aí. Quem não gosta, gente, dessas frutas, me digam. O imbu, talvez vocês não conheçam, mas eu acho que a família de vocês deve conhecer. Pergunte aí para eles se eles conhecem. É um fruto azedo, mas ele é muito gostoso. Até o suco dele é muito bom. Mamão, eu amo mamão. Cajá, meu Deus, nem se fala. A maioria dos meninos do quarto ano, dos alunos do quarto ano, gostam muito de suco de cajá ou de maracujá, né? Muito gostoso. Beijo, pamonha, milho assado, milho cozido. Meu Deus, é bom demais, gente. Isso. Quem não gosta de uma beijo, uma tapioca, né, chamada? Com recheio de alguma coisa, ou com recheio doce, ou com recheio salgado. Vai do gosto de qualquer um, né? Isso aí foi só alguns, digamos, acessórios, incrementos que nós colocamos nessas comidas, né? A tapioca pode ser com qualquer tipo de recheio que você goste. E a pamonha, que você pode ser feito, é o milho, né? Do milho você faz o quê? Faz bolo, faz pamonha, faz mingau de milho. E por aí vai, gente. Pipoca, é muito gostoso. Outro costume, quem aí na sua casa não gosta de se balançar numa rede, quando tá fazendo calor, no segundo semestre, né? Agosto, começa a temporada quente, e a gente prefere deitar numa rede do que numa cama, que é bem mais ameno, é bem mais fria. Quem não gosta? Pois esse costume de deitar em redes, nós trouxemos lá da convivência com os indígenas, na época da colonização, viu? Foi a convivência dos portugueses, os colonizadores com os indígenas, eles foram adquirindo, adaptando esses hábitos e assimilando, adquirindo esses hábitos para uso deles mesmos, certo? Então, gente, ó,
As nossas atividades de hoje é leitura e realização das páginas 264 a 267. Vocês vão ler, vocês vão ler, que eu fiz só um resumo aqui para vocês, certo? E vão realizar também a 274 e a 275, certo? Então, não esqueçam, tudo vai passar. Vamos todos ficar bem. E, gente, não saia de casa, só se for realmente necessário. Por favor, essas 2 semanas, essa e a outra, fique em casa, porque a gente está vendo aí, né, nos meios de comunicação que a questão dos números de casos estão triplicando, quadriplicando, então isso é muito perigoso, certo? Então, bons estudos para vocês, até a próxima aula de história, fique com Deus e se cuide, gente.